Pela graça de Deus, temos diante de nós um novo dia, mais uma oportunidade de recomeçar, fortalecidos pela fé e guiados por sua palavra. Que a sua terça-feira seja fortalecida pela presença do Senhor e cheia da certeza de que Deus honra aqueles que continuam firmes, mesmo quando o caminho parece difícil. A palavra do Senhor nos diz, em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Essa promessa nos lembra que existe uma colheita reservada para os que permanecem fiéis, mesmo quando não veem resultados imediatos. O meio da caminhada, assim como a terça-feira na nossa semana, representa aquele ponto em que o cansaço tenta falar mais alto, mas também é o momento em que a perseverança mais glorifica a Deus. Muitas vezes é quando estamos mais próximos do milagre que o desânimo tenta nos paralisar. Mas hoje, pela fé, vamos renovar nossa força em oração e declarar: não vamos desistir. Antes de começarmos esta oração, escreva com fé nos comentários: eu não vou desistir. Deus é fiel para cumprir. Deixe também seu pedido de oração. Estamos aqui para interceder por você e unir nossa fé, crendo que grandes testemunhos nascerão dessa perseverança em oração. E se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite este momento para se inscrever e caminhar conosco todos os dias, buscando a presença do nosso Deus. Que esta oração seja um bálsamo para a sua alma e uma força renovadora para o seu espírito. Agora respire fundo, acalme seu coração e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos neste dia pela dádiva da vida, pela tua fidelidade que se renova a cada manhã e por nos sustentares com tua graça no meio do caminho. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando os nossos pés tropeçam e o ânimo enfraquece, o teu braço nos sustenta e o teu amor nos levanta. Pai, diante da tua presença, reconhecemos que o meio da caminhada muitas vezes é o lugar da provação. Começamos motivados, cheios de expectativas e fé, mas conforme os dias passam, os desafios aumentam, os resultados demoram e o coração começa a vacilar. Por isso, hoje nos colocamos diante de ti para clamar por perseverança, por constância, por força, para continuar mesmo quando tudo nos convida a parar. Senhor, sabemos que a colheita prometida não virá para os que desistem, mas para os que permanecem firmes. A tua palavra em Gálatas 6:9 é clara: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E é por isso que oramos. Renova em nós o vigor espiritual, acende novamente a chama do propósito, tira o peso do desânimo e quebra toda voz que diz que não vamos conseguir. Ajuda-nos, Senhor, a não tomar decisões baseadas no cansaço, mas na fé. Que os nossos olhos estejam firmes na promessa e não nas circunstâncias momentâneas. Assim como a tua palavra diz em Isaías 40:29, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É nessa promessa que descansamos hoje. Cremos que o Senhor está derramando força sobre os cansados, fé sobre os abatidos e esperança sobre os que pensavam em desistir. Ajuda-nos a compreender que o tempo da espera não é tempo perdido, mas tempo de preparo, de amadurecimento, de raízes profundas. Ensina-nos a sermos fiéis nas pequenas coisas, a continuarmos semeando com lágrimas, certos de que a colheita virá com cânticos de alegria. Nos momentos em que tudo parecer estagnado, que nos lembremos de que o Senhor trabalha em silêncio. Quando os frutos parecem não aparecer, que não esqueçamos que há raízes crescendo no invisível. Quando a porta ainda não se abriu, que saibamos confiar que o Senhor está alinhando tudo para o nosso bem. Tira de nós, Senhor, a pressa que atrapalha a fé.
Dá-nos a confiança de Abraão, que mesmo sem ver o filho da promessa por anos, não vacilou em crer. Dá-nos a persistência de Neemias, que mesmo cercado por inimigos e oposição, terminou a obra com coragem e oração. Dá-nos o coração de Paulo, que apesar das prisões e perseguições, nunca deixou de semear a tua palavra. Não queremos ser movidos por emoções passageiras, mas pela convicção da tua fidelidade. Queremos avançar não por vista, mas por fé. Fortalece nossos passos cansados, confirma nossos propósitos e renova em nós o fogo do primeiro amor. Senhor, se em algum momento deixamos de fazer o bem por causa do cansaço, da ingratidão das pessoas ou por não vermos resultados, perdoa-nos e restaura em nós o zelo. Ajuda-nos a fazer tudo como para ti e não para os homens, sabendo que tu vês cada semente lançada e anotas cada lágrima derramada. Queremos perseverar na oração, na santidade, no serviço, na esperança. Queremos continuar mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimentos, mesmo sem sinais visíveis, porque confiamos que tu és Deus fiel e não deixas sem resposta aqueles que perseveram. Assim como a tua palavra diz em Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Senhor, ajuda-nos a continuar. Não queremos parar no meio, queremos te glorificar até o fim. Pai amado, também reconhecemos que muitas vezes fraquejamos no meio do caminho. Somos falhos, limitados, e por vezes deixamos que o cansaço, a incredulidade ou o desânimo tomem o lugar da fé. Pai, nós nos arrependemos por cada vez em que deixamos de confiar plenamente no teu agir, por cada murmuração, por cada atitude precipitada, por cada vez que duvidamos da tua fidelidade. Sabemos que a perseverança não se trata apenas de continuar caminhando, mas de continuar confiando, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tudo parece contrário. Hoje, com sinceridade, entregamos diante de ti os nossos fardos, os erros que cometemos, os pecados ocultos, as mágoas que guardamos, os pensamentos negativos que alimentamos, as palavras impensadas que feriram e os comportamentos que não agradaram ao teu coração. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha sondar o mais profundo do nosso ser e nos conduzir ao arrependimento verdadeiro, aquele que transforma, que purifica e que restaura. Assim como a tua palavra diz em Salmo 103:8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. E é com base nessa verdade que nos aproximamos de ti. Não confiamos na nossa justiça, mas na tua graça que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Sabemos que o Senhor não rejeita um coração contrito e que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso, ó Pai, lava-nos com o teu sangue, purifica-nos de todo pecado e nos dá um coração novo. Tira de nós a frieza espiritual, o orgulho disfarçado, a vaidade que tenta roubar tua glória. Ensina-nos a andar em humildade, reconhecendo que sem ti nada podemos fazer. Renova em nós a alegria da salvação e fortalece nossa comunhão contigo. Queremos aprender a descansar mais em ti, a depender mais da tua direção e a confiar mais na tua soberania. Quando tropeçarmos, que o arrependimento nos leve de volta aos teus braços. Quando nos sentirmos distantes, que o teu amor nos chame de volta para o lugar da intimidade. Quando o pecado tentar nos dominar, que a tua graça nos liberte e nos conduza à santidade. Senhor, que neste exato momento haja quebrantamento nos corações que oram conosco. Que cada pessoa se sinta livre para confessar o que pesa, o que dói, o que precisa ser transformado. Não há vergonha em se arrepender diante de ti, porque o teu perdão não nos expõe, ele nos cura. E é nisso que cremos,
Que neste momento o Senhor está perdoando pecados, limpando histórias e dando um novo começo a muitos corações. Não importa quão longa tenha sido a caminhada longe de ti, o teu amor está sempre pronto para restaurar. E quando somos restaurados por ti, somos também capacitados a continuar, a perseverar, a caminhar de cabeça erguida, não pela força humana, mas pela tua graça que nos sustenta. Obrigado, Senhor, porque o teu perdão é real, o teu amor é imutável e a tua presença é constante. Pai amado, sabemos do poder e da importância de orarmos uns pelos outros. Tua palavra nos ensina, em Tiago 5,16, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E é com essa fé que nos colocamos diante do teu trono agora, não apenas por nós, mas por todos aqueles que carecem da tua graça, do teu socorro e da tua intervenção. Começamos intercedendo pelas famílias, Senhor. Tu criaste a família como um presente, uma base sagrada, mas sabemos que muitos lares hoje estão em conflito, enfraquecidos pelas pressões da vida, por divisões, mágoas e palavras feridas. Pedimos que tu visites os lares agora com reconciliação, com paz, com perdão e com restauração. Que maridos e esposas sejam alinhados novamente em amor e compromisso. Que os filhos sejam protegidos e ensinados nos teus caminhos. E que a tua presença seja o alicerce de cada casa. Restabelece os relacionamentos rompidos, restaura a comunicação, traz cura para as feridas antigas. Pai, onde o inimigo tentou destruir, que o Senhor reconstrua com colunas de amor inabalável. Assim como a tua palavra diz em Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso, clamamos, edifica as nossas casas, Senhor. Oramos também pelos casamentos em crise, por aqueles que estão à beira da separação. Senhor, intervém com teu amor sobrenatural. Onde há orgulho, coloca humildade. Onde há feridas, derrama o bálsamo da cura. Onde há frieza, reacende a chama do carinho, do respeito e da aliança. Ensina os casais a te buscarem juntos, a orarem juntos e a entenderem que o casamento é um pacto diante de ti, sustentado pelo teu Espírito. Pai amado, também clamamos por todos os enfermos, aqueles que estão em hospitais, em casa, em leitos de dor, ou mesmo lutando silenciosamente com doenças emocionais, mentais ou espirituais. Tu és o Deus que sara, e nós declaramos cura, em nome de Jesus. Toca nos corpos que estão debilitados, restaura órgãos, ossos, células, remove dores, inflamações, tumores, infecções. Também pedimos pela cura da alma, Senhor. Pela angústia que ninguém vê, pela ansiedade que sufoca, pela tristeza que corrói por dentro. Quebra cadeias de depressão, libera consolo sobre os que choram, traz esperança aos corações cansados. Oramos pelos que lutam com vícios, Senhor, vícios que prendem, que escravizam, que afastam as pessoas de ti e dos seus. Clamamos por libertação. Liberta do álcool, das drogas, da pornografia, da compulsão, da mentira, do consumismo. Tu tens poder para quebrar grilhões que duram anos em segundos. Onde a mente está aprisionada, traz clareza. Onde há dependência, traz domínio próprio. Onde há destruição, traz vida nova. Senhor, intercedemos pelos moradores de rua, pelos que vivem à margem, invisíveis aos olhos dos homens, mas preciosos diante de ti. Que não falte o pão, o abrigo, a dignidade. Levanta pessoas, projetos e recursos para alcançar esses filhos e filhas com amor, respeito e restauração. Protege-os da violência, das noites frias, da solidão, e que eles sintam, mesmo em meio à luta, que não estão sozinhos. Oramos também pelos idosos abandonados, por aqueles que foram esquecidos por suas famílias, mas que ainda carregam histórias, sabedoria e um coração sedento de afeto. Que o Senhor os conforte, os visite, os abrace. Usa a tua igreja, Senhor,
para ser canal de cuidado, de companhia e de honra a esses que caminharam tanto e agora precisam ser acolhidos. Também apresentamos a Ti as causas na justiça, Senhor. Tu és o justo juiz que conhece o íntimo de cada história. Sabemos que o sistema dos homens é falho, mas Tua justiça é perfeita, imutável e vem no tempo certo. Clamamos por justiça onde houve injustiça, por verdade onde há calúnia, por libertação onde há opressão. Dá vitória às causas justas, Senhor. Abre portas, muda sentenças e sopra Tua intervenção em situações humanas impossíveis. Clamamos pela paz nas nações, ó Deus. Olha para os países em guerra, para os governos corrompidos, para os povos oprimidos, para as nações em crise. Estende a Tua mão sobre a humanidade, Pai. Traz reconciliação onde há ódio, sabedoria onde há insensatez, compaixão onde há sede de poder. Oramos pelo nosso Brasil, Senhor. Que a nossa nação seja curada, restaurada, livre da corrupção e governada por pessoas tementes a Ti. Fortalece as instituições, protege os inocentes e levanta um povo que clame, que se arrependa, que Te busque de todo o coração. Como está escrito em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Oramos também pela Igreja de Cristo ao redor do mundo, que sejamos um só corpo, uma só voz, um só propósito, que haja unidade entre os cristãos, que o Evangelho seja pregado com poder e verdade e que os líderes espirituais sejam fortalecidos, guardados e guiados pela Tua palavra. Guarda a Tua Igreja da heresia, do escândalo, da frieza espiritual. Reaviva, Senhor. Que o Teu Espírito sopre sobre cada congregação, trazendo vida, fervor e santidade. Senhor, também lembramos de todos os que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Pai amado, toca os corações endurecidos, abre os olhos espirituais, tira as vendas da incredulidade. Usa-nos como luz neste mundo escuro, como pontes que conduzem pessoas até a cruz. Que a semente do Evangelho caia em solo fértil e produza frutos eternos. Não queremos apenas ser abençoados, queremos ser instrumentos para que outros também sejam salvos. Que a Tua graça alcance os lares, as ruas, os hospitais, os presídios, os palácios e os becos. Que não haja lugar onde a Tua luz não brilhe e que o Teu nome seja exaltado entre todos os povos. Senhor, nosso provedor fiel, neste momento, nos colocamos diante de Ti para apresentar uma das áreas que mais gera ansiedade e preocupação no coração humano: nossa vida financeira, nosso trabalho e tudo que diz respeito ao sustento da nossa casa. Sabemos que Tu te importas com cada detalhe da nossa vida e que não és um Deus indiferente às nossas necessidades. Antes de qualquer coisa, queremos Te agradecer, Pai, por cada provisão que já recebemos, pelo alimento de cada dia, pelo teto que nos abriga, pelas oportunidades que já tivemos, pelas portas que já se abriram, pelas vezes em que o Senhor nos sustentou mesmo quando tudo parecia insuficiente. Reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos e que só estamos de pé porque o Senhor tem sido fiel. Mas também reconhecemos, Pai, que muitos de nós têm enfrentado desafios intensos nessa área. Por isso, com humildade e confiança, apresentamos a Ti todas as dificuldades financeiras, os salários que não cobrem as despesas, as dívidas que pesam, as contas acumuladas, os imprevistos que desequilibram o orçamento, os sonhos adiados por falta de recursos. Pedimos, Senhor, sabedoria para administrar o que temos com responsabilidade, mesmo quando parece pouco. Ajuda-nos a evitar desperdícios, a planejar com discernimento, a poupar com propósito e a gastar com equilíbrio. Que o nosso coração não esteja preso ao dinheiro, mas alinhado aos Teus princípios.
Ensina-nos a viver com contentamento, como está escrito em 1 Timóteo 6:6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Pai, oramos também por aqueles que estão enfrentando insegurança no trabalho, por quem está desempregado e já bateu em muitas portas sem respostas, por aqueles que vivem com medo de serem demitidos, por quem sente que seus dons não estão sendo valorizados. Abre novas portas de emprego, Senhor. Concede entrevistas, libera currículos, move os céus em favor dos teus filhos. Clamamos por promoções, reconhecimento e crescimento profissional. Dá-nos excelência em tudo o que fizermos, Senhor. Que sejamos comprometidos, pontuais, honestos e que a tua luz brilhe através do nosso testemunho nos ambientes de trabalho. Protege-nos das injustiças, das armadilhas, das calúnias e da inveja. Livra-nos de tudo que tenta nos desestabilizar profissionalmente. Por aqueles que empreendem, que têm negócios próprios ou estão sonhando com um novo projeto, pedimos visão, coragem e sabedoria para tomar decisões estratégicas e éticas. Que cada plano seja colocado diante de ti antes de ser executado. Que haja clientes, crescimento sustentável, equilíbrio de contas, inovação e portas abertas para parcerias saudáveis. E, acima de tudo, que os negócios sejam instrumentos para glorificar o teu nome e abençoar vidas. Pai, levanta investidores, libera recursos, dá estratégias criativas, envia ajuda inesperada. Como diz a tua palavra em Deuteronômio 28:12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. É nisso que cremos. Tu podes abençoar o trabalho das nossas mãos, trazendo provisão abundante e honra, sem peso e sem culpa. Também pedimos por alinhamento espiritual nas nossas finanças. Que sejamos pessoas íntegras, generosas, conscientes de que o que temos é para abençoar e não para ostentar. Que não haja ganância nem avareza em nosso coração. Ensina-nos a ofertar com alegria, a socorrer os necessitados com compaixão. Que sejamos bons mordomos dos recursos que o Senhor nos confiou. Tira do nosso meio o espírito da escassez, da miséria, da dependência do cartão de crédito, da mentalidade do mal dá para viver. Queremos viver como filhos e filhas de um pai que tem prazer em cuidar dos seus. Declaramos que nossa identidade está em Cristo e não no nosso salário, nem no saldo da conta bancária. Libera, Senhor, testemunhos nesta área. Que muitos que oram agora vejam portas se abrindo ainda esta semana. Que propostas cheguem, que respostas venham, que contratos sejam assinados, que a conta negativa seja quitada, que a geladeira seja cheia, que o aluguel seja pago, que o nome seja limpo, que haja paz financeira nos lares. Assim como está escrito em Salmo 37:25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E também em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É nessa verdade que oramos. Não confiamos na economia do mundo, mas na fidelidade do nosso Deus. Não nos apoiamos nos nossos próprios esforços, mas na tua provisão que nunca falha. Mesmo no deserto, tu fizeste brotar maná. Mesmo em meio à seca, tu fizeste jorrar água da rocha. Mesmo em tempos difíceis, o teu povo jamais foi esquecido. Hoje declaramos vitória nessa área. Declaramos equilíbrio, crescimento, estabilidade e paz. Declaramos que não viveremos mais de sobras, mas da abundância da tua graça, que os recursos serão usados com propósito e que, acima de tudo, jamais falte fé no coração daqueles que esperam em ti. Obrigado, Senhor, porque já estás movendo céus e terra em favor dos teus filhos.
Obrigado porque não há crise que te assuste, não há conta que te limite, não há sonho que seja grande demais para ti. A ti entregamos nossos planos, nossas finanças, nosso trabalho, nossos negócios e nosso futuro. Pai amado, declaramos com fé e convicção que confiamos no teu poder, na tua palavra e nas tuas promessas. A fé não é apenas um sentimento, é uma certeza profunda de que tu és Deus e que jamais falharás. Nós declaramos que mesmo que o cenário atual seja difícil, tu estás no controle de todas as coisas. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, tu já estás agindo nos bastidores. E mesmo que o tempo pareça longo, no teu tempo perfeito colheremos, se não desanimarmos, como está escrito em Gálatas 6:9. Declaramos que somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que aquilo que começou em oração, tu és fiel para completar. Declaramos que os sonhos que nasceram no teu coração não serão abortados pelas pressões da vida e que tudo o que foi plantado em obediência dará fruto no tempo certo. Cremos, Senhor, que a tua fidelidade não tem fim e que as tuas promessas são eternas. Tu não és homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se prometeste, tu cumprirás. Assim como a tua palavra declara em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E é por isso que hoje abrimos nossa boca para declarar: ainda que os ventos soprem, nós permaneceremos firmes. Ainda que as portas se fechem, nós continuaremos batendo, crendo que o Senhor abrirá a certa. Ainda que a colheita pareça distante, nós seguiremos semeando com fidelidade e fé. Nós proclamamos que o tempo da espera não é desperdício, é lapidação. Que o meio da caminhada não será o nosso fim, será o nosso fortalecimento. Que a perseverança está nos moldando, nos preparando e nos amadurecendo para o que o Senhor tem preparado. Declaramos, Senhor, que nada vai nos separar do teu amor. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Declaramos que a nossa confiança está firmada na rocha e não nas emoções, nas circunstâncias ou nos recursos humanos. Tu és o nosso escudo, o nosso refúgio, o nosso socorro, bem presente na angústia. E por isso, mesmo quando tudo parece ruir, nós não seremos abalados. Assim como diz o Salmo 125:1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Senhor, nós não viveremos mais por vista, mas por fé. Não seremos guiados pelo que sentimos, mas pelo que cremos. E nós cremos que o Senhor já está agindo, que a resposta está a caminho, que os céus estão se movendo em nosso favor. Nós declaramos com ousadia espiritual que milagres acontecerão, que testemunhos surgirão, que as lágrimas que derramamos hoje serão sementes de uma grande colheita amanhã. Nenhuma oração será em vão, nenhuma entrega será esquecida, nenhum sacrifício será ignorado. Senhor, te adoramos não apenas pelo que vais fazer, mas pelo que já és. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. És o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e também o nosso Deus. E porque tu és imutável, nós descansamos nas tuas promessas com plena confiança. Declaramos que nada nos fará desistir. Continuaremos perseverando, caminhando com fé, enfrentando cada dia com coragem e esperança, porque o Senhor é conosco. O nosso coração pode até vacilar por um momento, mas a nossa fé será inabalável, pois está firmada em Ti. E por isso, com toda convicção, nós te dizemos: Senhor, nós confiamos, nós esperamos e nós não vamos desistir. Pai amado,
Com o coração cheio de gratidão, nós te agradecemos por este momento de oração. Obrigado por cada palavra liberada, por cada promessa lembrada, por cada clamor apresentado diante de ti. Sabemos que nada do que oramos foi em vão e que mesmo antes de abrirmos os nossos lábios, o Senhor já conhecia o que estava em nosso coração. Obrigado por nos ouvir com atenção, com amor e com paciência. Obrigado porque o teu trono está acessível a todos os que te buscam com sinceridade. Obrigado porque, mesmo quando não sentimos, o Senhor está agindo. Mesmo quando não vemos, o Senhor está trabalhando. E mesmo quando tudo parece silencioso, a tua mão continua operando com poder. Nós cremos, Pai, que esta oração tocou os céus e que algo já começou a mudar no mundo espiritual. Muitas vezes, nossa maior luta não é contra o que está diante dos nossos olhos, mas contra aquilo que se levanta invisivelmente para nos fazer desistir. E nesta oração, nos posicionamos com autoridade e fé, declarando que perseveraremos até o fim, porque o Senhor é conosco. Senhor, fortalece cada pessoa que orou conosco até aqui. Tu sabes o quanto foi difícil para alguns simplesmente se ajoelharem ou ouvirem esta mensagem até o fim. Tu conheces os corações que estão cansados, os que estão feridos, os que estão em silêncio, mas desejando um socorro que só o Senhor pode dar. Que esta oração seja um alento para esses corações, que seja um abraço do céu, que seja uma confirmação de que o Senhor está ouvindo e cuidando de cada detalhe. Assim como diz a tua palavra em 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E com essa confiança nós descansamos, sabendo que fomos ouvidos, que somos amados e que seremos surpreendidos pela tua fidelidade. Senhor, que cada vida que participou desta oração seja envolvida por uma paz que vai além da lógica, por uma esperança que renasce no meio da dor e por uma fé que não se abala com os ventos da vida. Que o desânimo dê lugar à coragem, que a dúvida ceda lugar à confiança e que a fraqueza se transforme em força renovada. Que ninguém encerre esta oração da mesma forma que começou. Que haja uma transformação interior, uma convicção firme, um novo ânimo, uma nova decisão de continuar caminhando, mesmo quando o caminho for difícil. Porque agora sabemos, o meio da caminhada não é o fim, é apenas o ponto onde Deus nos fortalece para ir além. E é com esse encorajamento em nossos corações que encerramos este momento na tua presença, declarando sobre cada vida aqui reunida. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração falou ao seu coração, escreva com fé nos comentários. Eu vou perseverar, em nome de Jesus. Isso será não apenas uma declaração pública de fé, mas também uma semente espiritual lançada em terreno fértil. E se você tem um pedido de oração, compartilhe conosco nos comentários. Nossa comunidade está aqui para orar com você e por você. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Há poder na intercessão. E muitos testemunhos já nasceram de simples pedidos feitos com fé. Aproveite também para interceder por alguém nos comentários. Quando oramos uns pelos outros, fortalecemos laços espirituais e cumprimos o mandamento de Cristo de amar o próximo como a nós mesmos. E se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite este momento para clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho. Todos os dias estamos aqui, buscando juntos a presença de Deus, orando pela sua vida, pela sua família e pelos seus propósitos. Quando você se inscreve, você está ajudando a levar a palavra do Senhor a ainda mais corações necessitados.
Que a paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre. Que Deus te abençoe poderosamente. Que possamos estar juntos na próxima oração, conforme a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.